No Evangelho de João. E vamos lá, eu quero muita atenção dos irmãos hoje, porque nós estamos tocando em aspectos nevrálgicos da verdade. Que maravilha é poder olhar para trás e ver como que Deus, Ele tem caminhado conosco na nossa história, né, de ministério. Estamos agora dentro da casa dos 18 anos de ministério. Começamos em 1999. Portanto, este ano passado, em dezembro, nós fizemos 17 anos completos e agora estamos caminhando para os 18 anos. Estamos já atingindo a maioridade. Se tiver alguma relação aí com o que se entende aqui no Brasil por maioridade, com o que a Bíblia fala sobre a maioridade dos filhos de Deus, então nós estamos exatamente no ano do Evangelho de João, que de todos os evangelhos os escritos, é o Evangelho da maioridade. Não parece uma coisa assim, combinada? Fala a verdade. Não, os irmãos estão entendendo? Não parece uma coisa arranjada? O Alexandre sentou lá e tal, mas não, as coisas acontecem tão naturalmente que nós vamos percebendo esses links com o tempo. De repente, estamos na casa dos 18 anos e estamos tratando exatamente da maioridade dos filhos de Deus a partir do Evangelho de João. Que maravilha! Mas olhem na sua Bíblia. Nós já falamos muita coisa do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 14. E eu quero que vocês atentem para um detalhe, porque a partir do versículo 15, você tem aí o testemunho de João Batista. Sim? Você tem, a partir do versículo 19, João repete o seu testemunho. Tá certo aí? No versículo 29, João Batista torna a repetir o seu testemunho. E aí depois vem o batismo de Jesus. Então, eu quero que os irmãos vejam isso. Que os irmãos não fiquem assim, perguntando por que João Batista... Não, tudo bem, que João Batista deu o seu testemunho, é natural, porque ele veio como testemunha, a fim de dar o testemunho acerca do Logos, da vida, da luz. Mas a Bíblia, de repente, diz, a Escritura, que João repete o testemunho. E depois diz que ele torna a repetir o testemunho. Isso um após o outro. Seria, porventura, uma mera descrição de que João Batista tivesse dado o seu testemunho, depois repetido o seu testemunho, depois repetido outra vez? Os irmãos vão perceber, eu não vou entrar hoje aqui, porque eu tenho uma mensagem adicional para fazer antes de entrar nesses testemunhos do João, mas só para os irmãos começarem a refletir sobre essas 3 vezes em que João dá o seu testemunho. A primeira vez, quando ele dá o seu testemunho, ele fala em relação ele fala acerca de Cristo em relação à lei. Podem observar aí. Na segunda vez em que ele dá o seu testemunho, porque algumas pessoas foram procurá-lo, ele vai dar o testemunho dele em relação aos profetas. E na outra vez que ele repete, ele dá o testemunho acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a relação aqui está muito clara. Ele vai falar no seu testemunho acerca de Cristo em relação à lei, acerca de Cristo em relação aos profetas e acerca do Cristo enquanto Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é de fato a sua missão. Então, se nós temos Cristo no primeiro testemunho, temos Cristo no segundo testemunho, temos Cristo no terceiro testemunho, e no primeiro testemunho você tem a lei, e em seguida no segundo os profetas, e então em terceiro o Cordeiro de Deus, se vê claramente que Cristo em cada um dos testemunhos está posto numa relação de adversidade à lei e aos profetas. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Mas o que é a lei e os profetas? O Antigo Testamento. Então, João Batista, como aquele que veio testemunhar da luz, ele veio lançar luz
para que você, discípulo de Cristo, discirna a grande diferença, o abismo enorme, o hiato que se constrói e que separa a lei e os profetas do Cristo de Deus. Os irmãos já têm entendido muito isso, mas entenderão ainda mais com o testemunho de João, que se seguirá a partir do versículo 15. Porém, entre o 14 e o 15, porque a sequência lógica era continuar do 15 em diante, eu trago aos irmãos uma mensagem adicional que vai responder a alguns questionamentos que devem estar aí no coração dos irmãos, ou de alguns. Outros talvez não tenham percebido que a necessidade de trazer algumas respostas. Isso porque o nosso ministério há muito foi conhecido como o ministério que deu profunda ênfase a uma doutrina chamada eleição e predestinação. Temos um livro escrito acerca disso. E aí, depois de tanto enfatizarmos, fazermos seminários, ou melhor, conferências, simpósio em torno desse tema, e as mensagens todas ministradas por todos os pastores, não passavam sem nem que desse um aceno para a eleição e predestinação, no sentido de trazer alguma ênfase nesse sentido. Os irmãos que acompanham há muito tempo sabem disso. Algumas pessoas até nos perguntavam, vocês são calvinistas? Nós dizíamos, não, nós não somos calvinistas, mas parece que vocês pregam a doutrina deles. Ou pelo menos que eles pregam no sentido da eleição e predestinação. Mas num dado momento da nossa história, porque essa igreja é como está lá em João capítulo 3, o vento sopra onde quer. Ninguém sabe, porém, de onde vem nem para onde vai o vento. Ou seja, nós somos guiados pelo sopro do Espírito. Ele vai soprando e nós vamos. E às vezes esse sopro é um pouco mais forte e causa uma certa tempestade, às vezes, na nossa experiência de igreja, mas logo em seguida vem uma calmaria, logo em seguida vem a aprovação de Deus, logo em seguida vem uma manifestação de Deus em revelação abundante, como prova de que Deus está no controle da sua obra, e a partir de então, começamos a dar uma ênfase diferente. Agora, darmos uma ênfase numa outra verdade, que é a verdade acerca da salvação das nações. Quantos estiveram conosco nesse ministério desde o seu começo, sabe que nós sempre anunciamos os eleitos de Deus, escolhidos, separados para um supremo propósito. Entretanto, a Bíblia também, porque a Bíblia não é calvinista, a Bíblia também fala acerca da salvação das nações. Isso chega a ser tão simples quando você olha para os 2 últimos capítulos da Bíblia, que é capítulo 21 e 22, que são os capítulos que narram profeticamente a consumação da história de Deus com essa criação. Não a consumação enquanto fim, mas a consumação daquilo que foi revelado. Porque ainda há uma obra de Deus que continua, porque Deus nunca vai parar. Deus ele é dinâmico, Deus nunca será inativo, Deus nunca vai se aposentar. Ainda tudo se depender, né? Mas eu digo assim, Deus não vai, a obra de Deus, tanto a obra criadora, quanto a obra, enfim, essa obra de Deus, ela não para. Então, os 2 últimos capítulos do Apocalipse narram o encerramento dessa revelação, até onde Deus quis nos revelar. E para nós, enquanto seres finitos, que pensamos ainda finitamente, para nós é a consumação da nossa história. Amém? Bem, mas o que constam que consta nesses 2 capítulos finais? Foi o que eu acabei de colocar. João diz, vi novo céu e nova terra. Aí você fica imaginando que Deus, ele agora
aquela era de pecado, de treva, de muita coisa ruim passou. Houve agora a restauração de todas as coisas. João declara ver novo céu, nova terra. O mar já não existe dor, nem lágrima, nem morte, nem sofrimento, nem luto. Tudo se fez novo. Portanto, é um novo momento. Vou pedir para o Gil, pode só me ajeitar para mim, virar para mim esse retorno. Por gentileza, Gil. Então, uma vez, muito obrigado. Uma vez realizado isso, novo céu, nova terra, aí nós nos deparamos com duas coisas importantes. João vê a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, e olha que o anjo lhe disse que ele revelaria, mostraria a noiva, a esposa do Cordeiro. Portanto, João ele vê aquilo que é dito, ali o que é chamado simbolicamente a Nova Jerusalém, em verdade, em realidade, é a noiva de Cristo. Basta que você leia com atenção. E diz então que essa terra nova haverá nações. Diz que as nações andarão à luz desse grande candelabro que é a Nova Jerusalém. Eu falo candelabro porque a Nova Jerusalém, se você observar o seu desenho profético, simbólico, diz que no topo tem uma grande lâmpada, que é o próprio Cristo, cuja luz é o Pai. E se a igreja, então, a noiva é essa cidade, então é como a igreja fosse um grande candelabro sustentando uma grande luz. Os irmãos entendem isso? E é para iluminar as nações sobre a terra. A teologia convencional não passa por aí. Ignora completamente, em razão do seu pensamento maniqueísta, greco-romano, e que também vem desde lá de trás, da Babilônia, da Síria, do Egito, esse pensamento em que se inventaram, na verdade, dois mundos, dois reinos, dois deuses que lutam contra o outro, e o final de cada um é que você estará ou no lugar muito bom, ou no lugar muito ruim. Isso não é bíblico, a Bíblia não ensina dessa maneira. O fato é que, se eu começar a leitura da Escritura de trás para frente, logo eu me deparo com uma verdade. Quando tudo estiver consumado, eu me refiro à obra de criação e também à obra de redenção, o fato é que haverá a igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto noiva ou esposa do Cordeiro, e haverá um outro grupo de pessoas que irão compor as nações sobre a terra. Quantos que contemplam isso? E é neste momento, então, que esse de volta à palavra, esse ministério, ele não pode jamais ser comparado com o calvinismo. Alguém poderia dizer, pastor, vocês começaram a enfatizar agora as nações. Esse livro, A Dracma Perdida, fala sobre a salvação da humanidade, de todos os homens. Vocês, porventura, abandonaram a doutrina da eleição e predestinação? Eu digo, jamais. Nunca nós cremos tão fortemente e, sobretudo, nós nunca entendemos essa doutrina de maneira tão clara e límpida como agora. E é preciso, portanto, aqui estabelecer aqui algumas diferenças do que a própria Bíblia nos mostra em relação a isso, para que os irmãos possam não somente ter paz, mas que os irmãos compreendam o propósito eterno de Deus e o supremo propósito de Deus. Olhem para mim, por um momento, ou melhor, para a sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Ou melhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aqui neste momento eu quero começar a estabelecer, para que os irmãos me acompanhem no pensamento, alguns pontos. Primeiramente, ponto a ponto, cada um separado, um do outro, depois reunindo todos eles, para que você contemple a beleza do propósito de Deus. Quando nós olhamos para a criação de Deus em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, sobretudo no que tange a criação do homem, nós logo ali podemos extrair uma primeira verdade. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem, nós estamos aqui diante de um tema bíblico e de uma verdade, sobretudo de uma realidade, que fala acerca da paternidade de Deus. Ou seja, Deus, Ele é o Pai de todos os homens. Não é sem razão que, se no Antigo Testamento, nós somos levados pela revelação possível daquele tempo, a olhar para Deus, primeiramente como Elohim, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus, Elohims, os céus e a terra. Depois esse Deus vai se revelando como o Iavé, aquele que é. E você vai continuando, esse Deus vai se tornar conhecido nas páginas do Antigo Testamento como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Inclusive até hoje tem muitos pregadores e grandes oradores, não oradores no sentido da prédica, mas os oradores profissionais, aqueles que fazem longas orações, costumam orar: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nesta noite nós... Não é assim? Porém, se nas páginas do Antigo Testamento nós vemos Deus com esses nomes, nós nos surpreendemos quando vem Jesus de Nazaré, que embora visto pelos homens como um mero homem, filho de Maria, o fato é que, como diz o versículo 14, ali é Deus encarnado, o verbo se fez carne, e agora este simples homem, que na verdade é o Deus eterno, que é a vida, que é a luz, leia os evangelhos. Quando ele ora dizendo: Pai. E quando ele ensina os discípulos a orarem, ele diz: quando vocês orarem, dirijam-se a ele dizendo: Pai nosso. Em outro lugar ele diz: a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai celestial. Ou seja, ele vai trazendo no seu evangelho como um ponto importantíssimo, a questão da paternidade divina em relação à sua criação. A criação, ela não veio do nada, como dizia o Santo Agostinho, e como se fala até hoje nos manuais de teologia. Na verdade, a criação, ela foi gerada por Deus, ela fluiu de Deus, ela emanou de Deus, porque toda a criação traz consigo, ou traz em si, a vida que traz a existência. Essas coisas materiais e físicas. Paulo, por isso, diz em Atos capítulo 17, versículo 28, dizendo que nele existimos, nele nos movemos, nele nós vivemos, como um dos vossos poetas tem dito, de Deus nós somos geração, nós somos prole. Então, no que tange a esse primeiro esclarecimento, eu quero pontuar dizendo que quando Deus, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 1 ou capítulo 2, quando Deus cria o homem, bem na criação do homem, Ele sopra o espírito de vida dentro do homem, Ele sopra o espírito nas narinas do homem, como diz Isaías capítulo 42, versículo 5, que Deus é aquele que dá fôlego de vida, e o Espírito aos homens, não é aos crentes, aos evangélicos, aos protestantes, ao cristianismo, não, aos homens que andam sobre a terra.
todos os homens que andam sobre a terra trazem o Espírito, que conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, é o próprio Senhor. João explica isso dizendo que o Logos, que é a íntima essência de Deus, é a vida. E esta vida, que é o próprio Deus, está em nós. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, no versículo 6, dizendo: ora, há um só Deus e Pai de todos, que age sobre todos e que está em todos. Esse aspecto da paternidade nos faz compreender que todos os homens são filhos de Deus. Nesse sentido de que foram gerados por Deus. Por isso que também em Lucas capítulo 3, versículo 38, na genealogia de Cristo, Lucas vai encerrar a genealogia dizendo: e Adão, que quer dizer o que Adão? Humanidade. E Adão, filho de Deus. Lucas 3, 38. Estou abrindo um parêntese aqui. Na quarta-feira de estudo, entrou aqui um filho de Deus, entrou aqui um filho de Abraão, bêbado igual uma égua, como o povo fala por aí, né? Mais bêbado que uma égua, ruim o bichinho. Veio, tentou atrapalhar um pouco, mas não atrapalhou tanto. Mas falou: deixa ele aí, deixa ele aí. Eu mesmo, o meu encontro, quando Deus me chamou, no meu espírito, e eu pude ouvi-lo, no meu espírito, eu estava embriagado na mesa de um bar. Então, por que achar que esse filho de Abraão que entrou aqui não podia também receber o seu chamamento naquele momento? Bem, mas o que eu quero dizer com isso, rapidamente, só para esclarecer, no final ele me pediu uma Bíblia. E aí eu olhei para o lado, vi aqui que tinha algumas Bíblias que são deixadas aqui. Que são abandonadas aqui. Verdade, eu falei assim, olha, ele está pedindo uma Bíblia e o povo está abandonando as Bíblias. Aí eu peguei, tive a ousadia de pegar uma Bíblia das mais simples. Eu me refiro, caso ele jogasse fora alguma coisa, uma mais simples possível, daquelas que custam R$15,90. No máximo R$19,90. Me parece que pode ser de um jovem da igreja, ou de algum líder de jovem, porque havia alguns bilhetes do Cajón dentro. Aí eu dei essa Bíblia para aquela criatura. Se a Bíblia for sua, você me procure que eu vou te dar uma Bíblia nova. Com a recomendação de que não deixe novamente aqui. Mas eu vou dar uma Bíblia do mesmo preço da dele. Não na Bíblia Shed, não. Tá cara a Bíblia Shed. Tá bom? Enfim. Então, nesse primeiro ponto, nós entendemos que os homens todos, existe esse aspecto da paternidade e esse aspecto da filiação de todos os homens enquanto filho é relativo à vida. O homem é filho de Deus porque tem o Espírito de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 9, ao versículo 7. E o pó volta ao pó como era, e o Espírito volta a Deus, e o Espírito. Pastor, mas é nesse ponto que surge a minha dúvida. Ora, se todos são filhos de Deus, onde fica agora a doutrina, a verdade do novo nascimento? Nem haveria necessidade de tê-lo. Vamos falar sobre o novo nascimento, capítulo 3 de João. Ou, melhor dizendo, qual é o significado da igreja? Por que eu tenho que ser igreja se eu sou filho de Deus? Ou seja, então vamos acabar essa coisa de igreja, porque todo mundo é filho. Não há nenhuma distinção, ou todo mundo é igreja? Não queria saber qual a diferença. E eu digo, existe uma profunda diferença.
E isso é o que nos traz, e deve nos trazer um certo temor, e ao mesmo tempo uma certa alegria, um regozijo, e sobretudo um espírito de gratidão a Deus, por causa do seu grande amor especial para com a igreja. De modo que quando eu olho para Gênesis, se eu consigo ver na criação do homem o aspecto da paternidade divina, que não é exclusiva para um grupo de pessoas, por outro lado eu vejo um outro ponto. Estou agora transitando do primeiro ponto, paternidade divina, os homens são filhos de Deus, para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto, pastor? É que aquele homem criado, não foi criado por Deus? Filho. Qual é o aspecto aqui da relação Deus criador e o homem criatura? A relação é a vida, é o Espírito que o faz filho de Deus. Porém, quando nós vamos acompanhando a revelação de Deus ao longo da Escritura, vamos chegar até o Novo Testamento, quando Paulo faz uma tremenda revelação acerca daquele homem criado, dizendo que, ainda que de fato existisse, houve ali a criação de um homem que tem uma relação de vida com Deus, que é filho e Deus é pai, há aqui um aspecto profético. Este homem criado, ele vem também a representar um outro homem, um segundo homem, cujo cabeça é Cristo. Vem dizer que aquele homem criado, isso está em Romanos capítulo 5, versículo 14, dizendo que o primeiro homem, ele era um protótipo, ele era um homem profético, porque apontava para aquele que haveria de vir. E agora então, quando fala daquele que haveria de vir, eu não devo mais agora estar olhando para esse aspecto da humanidade enquanto filha de Deus, mas eu preciso olhar para o aspecto profético do Filho de Deus, que é Deus que se fez carne e que agora ele tem toda uma obra a realizar. E é neste ponto então que vai entrar um elemento interessante. Os irmãos devem se lembrar, quando nós estudamos e pregamos muito sobre eleição e predestinação, que nós dávamos aquela ênfase a Romanos capítulo 9, que é o capítulo mais contundente da Bíblia que fala sobre a eleição de Deus. A eleição de Deus não é para toda a humanidade. A eleição de Deus é para um grupo de pessoas específicas a quem Ele escolheu e a chamou para si, para um determinado propósito. E aí nós nos deparamos com aquele texto lá de Romanos capítulo 9, salvo engano, versículo 13, que é um versículo complicador quando você não tem ideia da revelação geral das Escrituras. Quando o apóstolo Paulo, ao se referir à soberania de Deus, de eleger quem ele quer eleger, ele disse, olha como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E tem versão da Bíblia que traz assim, amei a Jacó, porém odiei a Esaú. E isso de repente gera um problema, porque se você imaginar, como pensam os calvinistas, porque os calvinistas também são maniqueístas, em que sentido? Eles dizem que os eleitos de Deus, a quem Deus escolheu, porque Deus quis escolher, e ponto final, vão para o céu. Uma vez salvo, para sempre salvo. Essa é a grande teoria de salvação arminiana. E os outros que não foram eleitos? Eles falam, não, foram eleitos. Foram ou não foram? Foram eleitos para a condenação eterna do fogo eterno. Ou seja, a ideia seria mais ou menos esta. Deus olhou para a humanidade, ou melhor, para as humanidades, eu sempre coloco no plural, porque em cada época, de tempo em tempo, existe uma atual humanidade sobre a terra.
a nossa atual humanidade hoje são de 7 bilhões de habitantes, não é isso? Mas já houve, em épocas passadas, até o que Pedro chama de o mundo antigo, já houve épocas que havia outras pessoas sobre a terra que formavam no seu momento atual a humanidade atual daquele tempo. Entenderam isso? Seria como se Deus olhasse e falasse, olha, bem, eu vou seguinte, eu sou Deus, eu sou o Senhor de tudo, eu mando em tudo, eu posso tudo, sou soberano, ninguém pode debater comigo. Então eu vou o seguinte, olha, chamou lá o Espírito Santo, o Filho, vem cá, Miguel, Gabriel, Ariel, ajuda aqui, pega aí um livro, 2 livros, o livro dos eleitos para morar comigo no céu e os eleitos para morar com Satanás no lago de fogo. Aí começou, anota aí. Primeiro no livro do Satanás, Josué, Argolo. Aí colocou lá, nem existia o coitado, mas esse Deus já havia predestinado, já está selado. O destino de alguém que não existe estaria selado para queimar eternamente nas chamas do fogo eterno. E não pode esquecer, Gabriel, presta atenção, de colocar o enxofre. Agora, no livro daqueles que vão morar comigo no céu, coloca aí o nome do Jailson. Jailson Dantas. Bem claro, que fique claro. E aí foi dividindo. E não foi nem dividindo. Na verdade, ele pegou uma meia dúzia para morar com ele no céu, e o restante, o restante da massa esmagadora das humanidades para o lago de fogo. Seria uma ideia. Eu digo não. A Bíblia não traz a ideia de eleição e predestinação com vistas a levar uns para o céu e outros para o lago de fogo. Isso não existe na Bíblia. Isso é uma compreensão equivocada e manipuladora, por outro lado, e política, político-religiosa, haja vista que o que há por detrás desse pensamento trazido não por Paulo, mas na Reforma Protestante, o que estava por detrás era um espírito competitivo para saber com quem ia ficar o poder. Leia Max Weber e vocês vão entender um pouco dessa história, num dos seus livros chamado O Espírito do Capitalismo, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Muito obrigado. Que ele vai tratar claramente deste momento histórico da igreja, do protestantismo. Enfim, de todo modo, o fato é que quando está escrito lá em Romanos 9,13, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, nós temos de compreender o que significa este amor e o que significa este aborrecer. Se eu começar a pensar que Deus ama como o homem ama e aborrece como o homem aborrece, você vai criar não somente uma caricatura de Deus, mas você vai criar um Deus tão monstruoso como é o coração humano caído. Quando nós colocamos, irmãos, atentem a isso, quando nós colocamos todos os textos que falam de eleição ou de predestinação, um ao lado do outro, ou que seja um abaixo do outro, numa relação de paradigmas, que você compara um com o outro, você vai notar algo fantástico. É que sempre antes da predestinação vem um elemento determinante. É aquilo que vai determinar por que Deus elege alguns e para que ele elege alguns. Aí é dito, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz, olha, que Deus o Pai nos elegeu nele, em Cristo, ele diz, e em amor nos predestinou para ele. Em amor. O amor é o que determina agora a predestinação, a escolha e o selo divino sobre aquele a quem ele elegeu. Em outro lugar você vai encontrar, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 29. E aos que de antemão conheceu,
a estes também predestinou. Ou seja, o que antecede ao predestinar é o conhecer. Ora, pastor, em Efésios 1, 4 e 5 diz que ele amou e predestinou. Em Romanos 8, 29 eu vejo, conheceu, predestinou. Então eu tenho de um lado o amor e a predestinação. No outro texto eu tenho o quê? O conhecer e a predestinação. Aí eu tenho no primeiro predestinação e predestinação. E no segundo eu tenho amor e conhecer. Aí eu olho então para Romanos capítulo 9. O que nós encontramos lá? Deus dizendo, olha, você sabe por que eu escolhi, que eu elegi, que eu predestinei Jacó? Aí não sei. Aí Paulo responde, você não leu lá atrás? Está inclusive também em Malaquias. Por que Deus elegeu Jacó? Aí é dito, porque eu o amei. Olha os paradigmas. Efésios 1, 4 e 5. Ele, em amor, nos predestinou. O amor vem primeiro. Depois a predestinação. Romanos 8, 29. Aos que conheceu, a esses predestinou. O conhecer veio antes de predestinar. Amor em Efésios em primeiro lugar. Conhecer em Romanos 8 em primeiro lugar. Romanos 9, 13. Amei a Jacó, por isso predestinei. Então você tem novamente o amor. Eu tenho amor, eu tenho aqui amor, conhecer, amor. Aí você vai percebendo que em todos os textos sempre vai haver uma motivação divina na sua escolha, o amor. Pastor, mas Deus não ama a todos os homens? Não deveria ele, na verdade, então, já que ama a todo mundo, está escrito em João capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por que então, se ele amou a todos, ele elegeu apenas alguns a quem ele amou? É porque este amor da eleição não se trata do amor paternal pelos seus filhos, que são os homens. Se trata de um amor diferente. Pastor, e existe amor diferente? Lógico. Eu amo a minha esposa, Janelúcia Barbosa, de Siqueira Rodrigues, com um amor. Perfeito? Eu amo as irmãs desse ministério, amo os irmãos desse ministério, independentemente se é homem ou mulher, com um amor diferente. E tem hora que eu tenho que amar a minha esposa também com um amor fraternal. Mas o marido que ama a esposa somente com amor fraternal, seu casamento está falido. Vai faltar um outro amor que os gregos chamavam Eros, que era um deus grego que simbolizava esse amor, esse amor de relação marital, casamento, essa denotação sexual, ou conotação, denotação mesmo, para os gregos sim, para nós não. De onde vai vir a palavra erótico? Pastor, essa palavra é feia. Não, erótico está relacionado a isso. Então, atenção, Deus amou alguns de todos, dentre todos os seus filhos, dentre todos os homens, com um amor diferente, que nós podemos colocar aqui em termos simbólicos, atentem a isso, com um amor marital. Vocês já viram que o Antigo Testamento coloca muitas vezes a relação de Deus com um povo escolhido, dentre outras nações, e este amor para com um povo escolhido é dito muitas vezes que Deus era o marido e que o escolhido da nação era a esposa. Já leram o Cântico dos Cânticos? Já leram, por exemplo, o livro de Oséias, em que Oséias é colocado na condição, não é de pai não, é marido. Marido de uma mulher que lhe traía e não cansava de lhe trair, e o marido, aqui, Oséias, que representava o pai, buscando, enfim.
No Novo Testamento, logo o próprio Cristo, nas suas parábolas, vai falar muitas vezes acerca do casamento do filho do rei. O próprio apóstolo Paulo vai dizer nas suas epístolas, sobretudo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele diz, olha, eu zelo pela igreja com zelo de Deus, visto que eu devo apresentá-la a um só esposo, que é Cristo. Eu tenho que apresentar essa igreja pura, sem mácula, sem pecado, completamente virgem, separada, santificada para o esposo. De modo então que esse amor eletivo de um homem para com a mulher, quando um homem vai se casar, ou uma mulher vai se casar, ele terá que escolher alguém a quem amar. A quem eu vou dedicar o meu amor? Com quem eu vou me unir, tornando-me uma só carne? Com quem eu vou me unir para que juntamente possamos estar debaixo de um mesmo jugo? E não entenda jugo como uma coisa ruim. Na verdade, se ambos estão ali sob o mesmo jugo, significa que agora eles estão numa única missão. Então, esse amor eletivo é o amor de Deus. Esse amor do homem para com a mulher representa, simboliza o amor de Deus quando disse profeticamente, o meu filho, Jesus Cristo, que se fará homem, porque o Adão criado, profeticamente, ele simbolizava, ele representava este segundo homem, e portanto, esse meu filho encarnado vai precisar de uma esposa, de uma auxiliadora. E quem será a auxiliadora do meu filho? Pergunta o pai. Aí então o Espírito Santo diz, não, deixa comigo. Porque dentre todos os homens, filhos de Deus, por criação, por geração, eu vou escolher um grupo de pessoas seletas. O Espírito Santo, aquele que conhece o coração do Pai, o íntimo do Pai, escolheu, portanto, aqueles a quem Deus amou eletivamente para ser a esposa do seu filho. A eleição e predestinação, portanto, restringe-se única e exclusivamente à questão do supremo propósito de Deus, daqueles que vão se unir ao Filho de Deus, formando com ele um só corpo. Isso não significa que o restante da humanidade vá para o lago de fogo. Pastor, mas ele aborreceu Esaú. É lógico, quando um homem se casa com uma mulher e vice-versa, agora você vai ter que aborrecer as outras mulheres. Sim ou não? Mas não é no sentido, assim, o quanto eu odeio essas mulheres. Se eu pudesse, eu mataria todas elas num tacho de fogo. Não é isso, aborrecer. Não é esse o significado. Significa que não há um amor e um interesse em tê-las para si. Os irmãos entenderam? Portanto, quando João, no capítulo 3 do seu evangelho, declara, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando de eleição ou da salvação dos homens? A salvação. Deus amou o mundo. Existe um amor divino por toda a humanidade. Por todos os homens, onde quer que eles estejam. Deus ama a todos. Até os brasileiros Deus ama. Pior, né? Até os brasileiros Deus ama. Pastor, mas e Deus ama os hindus? Aqueles indianos, por exemplo, que ficam de fralda. Ama. Ama sim. Os angolanos. Ama também. É angolano? Para quem não sabe, estima só você ou seu irmão também?
A família toda são angolanos. Também amo os angolanos. Mesmo com aquelas roupas, aqueles trajes diferentes. Pastor, mas será que Deus também ama aqueles japoneses que ficam lá? Ama também. Deus amou o mundo. E o seu filho veio morrer na cruz para salvar o mundo. Mas não significa que não haja, então, um propósito especial, um propósito específico, que é o que se trata, na verdade, da eleição de alguns. Nesse caso, se você faz parte da humanidade, Deus te ama com amor de pai. E se você, fazendo parte da humanidade, você foi eleito por ele, então ele agora te ama também com um amor especial. Olha que privilégio. Pastor, mas tudo bem, eu sou eleito, um amor especial, eu sou filho, e os outros também não são. E é aí onde entra aqui uma questão fundamental para entender esse tema. Qual a questão? É a questão da primogenitura. Por que Deus escolheu Jacó? Há uma outra razão. Ah, pastor, porque Jacó era primogênito? Não, o primogênito era Esaú. Só que agora Deus elege Jacó, que não era o primogênito, para fazê-lo o seu primogênito. Há uma coisa interessante na Bíblia, que me parece que onde aparece um primogênito, esse não será considerado por Deus o primogênito. O primogênito para Deus vai ser o segundo. Ora, isso deve haver alguma explicação. Será que Deus tem alguma coisa contra o quê? Simples. Se Deus fizer o primogênito, então a escolha de Deus seria meritória, pelo mérito. Ou seja, o primogênito é escolhido porque nasceu primeiro, tem vantagem sobre o segundo. Aí Deus diz, não, mas a minha escolha não é baseado se ele veio primeiro. A escolha é minha, a quem eu amo. Portanto, o meu primogênito não quer dizer exatamente o primeiro. Ser primogênito na Escritura significa ter alguns privilégios por causa da eleição. Por isso que os primogênitos da Escritura, do Antigo Testamento, são colocados como sendo aquele que herdava do pai a autoridade. Na ausência do pai, a autoridade é o primogênito. Com a morte do pai, quem assumia o governo era o primogênito. O primogênito também tinha direito à porção dobrada da terra, tinha direito ao exercício do sacerdócio, tinha direito ao exercício da realeza. Portanto, os primogênitos, como diz, amei a Jacó, o tornei o meu primogênito, porque o primogênito era Esaú. Então agora este recebe alguns privilégios. Esses eleitos recebem. Os irmãos vão entender por que recebem ou receberão alguns privilégios. É por isso que em Hebreus, no capítulo 13, ou capítulo 12, salvo engano, fala acerca da igreja dos primogênitos. Quem aqui na sua família é primogênito? Foi o primeiro filho? Poucas pessoas. Então imagine se Deus fosse formar uma igreja só de primogênitos. Eu sou o último, eu estava no inferno há muito tempo. Lago de fogo. O que quer dizer a igreja dos primogênitos? A igreja dos eleitos. A quem Deus fez primogênito. A quem Deus amou eletivamente. Ora, todos os demais são filhos. Olha, os primogênitos também são filhos. A diferença está apenas nesta posição de primogenitura.
Talvez são aqueles a quem o Senhor, na história da redenção da humanidade, serão os primeiros, talvez nesse sentido, a alcançar a consciência acerca de Deus. E aqui há alguns detalhes, eu enumerei, eu quero apenas mencionar rapidamente, em razão do horário. Mas esses eleitos, a igreja de primogênitos, ela terá alguns privilégios. E a razão do privilégio é simples. É simples. É porque esses a quem Deus elegeu, esses a quem Deus escolheu, não foi escolhido para ser o queridinho. Deus escolheu o Roger, você é apenas o queridinho. Então vou te dar vários presentes e benesses divinas. Ai, que maravilha. Agora nós somos os eleitos, vamos nos orgulhar porque somos os eleitos. Não, calma. Os eleitos, uma vez chamados, eles são convidados, primeiramente, a se unirem a Cristo. Não somente no que tange a crer no Evangelho, mas nós somos chamados a sofrer com Ele. Porque o Filho de Deus, o Cristo de Deus, Ele tem uma obra, e pelo menos parte dessa obra nós conhecemos, que está registrada na Escritura. Ele tem uma obra de salvação para a humanidade, de alcançar a todos os homens. Ele morreu na cruz e Ele está salvando, e buscando, e resgatando, e ensinando, e melhorando o homem. E agora você, eleito, é chamado a se unir com Ele no seu sofrimento, assim como as mulheres, irmãs casadas, que quando se uniram em matrimônio ao seu marido, você não estava simplesmente se casando com um homem rico, ou com um homem bonito, ou com um homem inteligente, ou com um homem de quem você ia ficar ali apenas recebendo benefícios daquele casamento. Não, você se uniu para você desempenhar uma tarefa juntamente com ele, razão porque a mulher foi criada para o homem como sendo a sua auxiliadora. A mulher é aquela que auxilia o homem, trabalha com o homem, que sofre com o homem, ou pelo menos deveria ser. Então a igreja, enquanto noiva de Cristo, formada pelos eleitos e, portanto, a igreja dos primogênitos, é convidada a se unir a Cristo nos seus sofrimentos. Cristo diz aos seus discípulos assim, olha, seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz em outro lugar, para ser meu discípulo, você terá que amar a mim mais do que a qualquer coisa. Então essa união com Cristo é uma união numa obra que começa aqui. Grande privilégio, não? Abra sua Bíblia rapidamente no último texto, Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vejam, eu vou ler rapidamente, vou dar ênfase apenas aqui no finalzinho. Mas ele diz assim no capítulo 1, versículo 15, de Efésios: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, Deus te elegeu e agora ele te chamou. Lembra de Romanos 8, 28 ou 29? Aos que de antemão conheceu, também os... E ao se predestinou a esses,
chamou. A quem ele chama diretamente? Aos predestinados, aos eleitos. Então Deus te chamou e você precisa saber qual é a razão do seu chamamento. Saber qual é o nosso papel. Razão para eu comecei hoje a minha fala, mesmo antes da pregação, falando nesse aspecto do associar-se, do sermos unidos a Cristo, na sua obra, se tornar um cooperador dele, uma auxiliadora dele na sua obra. E aí ele vai descrevendo, os irmãos poderão ler. Não somente ele fala do chamamento, mas ele também fala sobre a suprema grandeza, ou melhor, ele fala sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos. E ele fala do poder que opera em nós, um poder de ressurreição. E aí ele vai terminar lá no finalzinho, no versículo 22 e 23, dizendo: e pôs todas as coisas, está se referindo aqui a Cristo que morreu e ressuscitou, e pôs todas as coisas. Não, vamos voltar um pouquinho para que os irmãos se certifiquem disso. Versículo 20, o qual, referindo-se ao poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Cristo ressuscitou, que maravilha. Quantos creem aqui na ressurreição de Cristo? Ele ressuscitou e ele está assentado nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quantos creem nisso? Que Cristo está acima de tudo, de todo nome que se possa referir. Não é uma questão geográfica, não. É uma questão de que esse Cristo ressurreto, não é que está acima do ponto de vista espacial, não. É que Ele é Senhor de tudo. Ele está acima de qualquer nome que se possa referir, do Lula, da Dilma, do Temer, assim como também de principados e potestades, não somente no presente, mas também no futuro. Quem pode glorificar a Deus por esse Cristo? Mas não para por aí. No 21 ele diz: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Olhe para mim. Deus colocou todas as coisas. Todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Os irmãos creem nisso? Mas não para por aí não. E diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Gente, ser igreja. O ser igreja. Entendam. Ah, mas eu não gosto muito de igreja. Eu não estou falando de igreja. Estou falando o ser igreja. Privilégio dos eleitos. Porque assim como Cristo é um mistério, a igreja também é um mistério. E a união de Cristo com a sua esposa, que é a igreja, constitui-se no grande mistério. Lembram de Efésios? Lá no capítulo 5. Quando Paulo vai tratando, explicando para os varões e varoas da igreja, casados, dizendo: marido, ama sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele fala: mulheres, sejam submissas ao vosso marido, como a igreja a Cristo. Vai comparando. Aí ele vai dizendo: por que vocês têm que ter esse viver de casal bem bonitinho e certinho? Porque está escrito lá em Gênesis 2, 18, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá
a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí ele diz no versículo 32, grande é esse mistério. Aí o tonto fala, que mistério? Um homem e uma mulher chegam lá e casar. Cadê o mistério desse negócio? Tem mistério, pessoal? Hã? Casar homem e mulher. Qual que é o mistério? Até os bichos se casam. Acasalam. Aí ele diz, não, gente, calma. Grande é este mistério. Porém, eu me refiro a Cristo e à igreja. Há uma relação, o Pai e a criação. Mas há uma relação de Cristo com a sua igreja eleita e preciosa. Então, para que esse Cristo de Deus, o eleito do Pai, inclusive o Filho, para dominar sobre todas as coisas, Deus o Pai pegou o Filho e o deu aos eleitos, para que ele seja para os eleitos o cabeça, e para que os eleitos sejam o seu corpo. Olha o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ora, então, para que todas as coisas estejam debaixo dos pés de Cristo, é preciso que todas as coisas estejam debaixo da igreja, porque se a igreja é o seu corpo, em que lugar estão os pés? Não é na parte final do corpo? Cristo cabeça, a igreja o corpo. Acabou? Não. Depois dos pés da igreja, que é corpo de Cristo, que é um só com Cristo, existem agora todas as coisas. Por isso que João no Apocalipse disse, as nações vão caminhar à luz da igreja glorificada. Gente, mas que coisa tremenda! Por isso que a Nova Jerusalém, que é a igreja glorificada, ela é representada não somente por uma cidade, porque fala de habitação e de coabitação, como também dá a ideia de um grande candelabro, uma grande luz, e as nações vão andar à luz desse Cristo corporativo, desse Cristo cabeça, cujo corpo, que não pode ser uma coisa estranha a Ele, tem que ser Ele. Por isso que quando Deus cria a mulher para o homem, ali profeticamente falando, Ele tira da própria carne do homem, para fazer a igreja, dos próprios ossos, como dizia o pastor Marcos de São Paulo essa semana, lá no debate, no fórum Sem Fronteiras, ele dizia, Deus para fazer a mulher, tomou da carne, da pele, dos músculos, dos nervos, dos ossos. Olha como ele foi para dizer que a igreja será constituída completamente por esse Cristo. Haja vista que Paulo diz, até ser Cristo formado em vós. Cristo está sendo formado em nós. E por fim ele será completamente formado em nós. Aí haverá o Cristo corporativo. Cuidado para não se interpretar mal. Entenda, pastor, Cristo corporativo, isso é estranho. Agora vocês querem ser Jesus Cristo? Calma, Jesus é uma coisa, Cristo é outra. A palavra Cristo quer dizer ungido. Ou seja, aquele a quem Deus escolheu, ou um grupo de pessoas, e portanto coletivo. Se é um grupo de pessoas, há um coletivo de pessoas ungidas,
Mas não é que esses olhozinhos que vende por aí, não. É o próprio Espírito de Deus que os une de tal maneira para torná-los uma unidade, um só corpo, um cabeça, a igreja e Cristo, o esposo e a esposa, os eleitos, tudo ali para cooperar no propósito de Deus. Razão porque uma das coisas de grande privilégio da igreja é, primeiro ponto, certamente, não somente será ela a primeira, enquanto igreja de primogênitos, a alcançar a consciência de Deus, mas enquanto igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, a igreja sempre, por toda a eternidade, será dos homens. Não posso falar de outra história que eu não conheço, dos mundos, eu falo da história daqui dos homens. A igreja será formada, ou a igreja terá, os santos que compõem a igreja, o mais alto nível de consciência acerca de Deus. Os irmãos sabiam que a hierarquia de vida aqui no nosso planeta, vamos tratar para os irmãos entenderem, vai dar certo, irmãos, tenham paciência, é muito importante isso aqui. A hierarquia se dá pelo nível de consciência? Quem é superior a quem? Na ordem das coisas criadas, a pedra ou a formiga? Quem é superior? Por quê? Porque, comparando a consciência que a formiga tem, pastor, a formiga não tem consciência de formiga. É lógico que quando você olha para ela não tem consciência nenhuma, por causa da sua consciência, que é infinitamente maior do que a dela. Mas ela tem consciência, sabe por que tem? Porque ela sabe que o inverno vai chegar, que vai cair muita chuva e que ela tem que guardar o alimento dela. Na consciência da formiga, ela tem curso de engenharia. Ou não tem, o Vladimir, você que é engenheiro? Tem ou não tem? Elas constroem as casas delas. Coisa mais linda, ela sabe de tudo dentro do mundo dela. Mas aí vem um outro ser com maior nível de consciência. E de todos os homens, quem é? E de todos os seres da terra, quem é o maior? O homem. Por quê? Porque em relação àqueles que vêm antes dele, na criação, o homem tem maior nível de consciência. E atenção, e até entre os homens, há pessoas que assumem função de condução, de liderança. Por quê? Porque em relação aos seus irmãos, possui maior nível de consciência. Agora imagine quando a igreja atingir o estágio de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, tendo a consciência, a mente de Cristo formada. Razão porque agora a igreja, sendo ela a auxiliadora, porque ela sofreu, porque se uniu a Cristo como esposa, agora ela é coerdeira de todas as coisas e ela vai governar, olha a autoridade, juntamente com Cristo. Cristo, o grande governo, e nós, todos reis, nós vamos reinar com Cristo sobre nações. Então há uma diferença estupenda, enorme. E os demais homens, salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porém não como igreja, não nessa, porque essa posição, em verdade, é uma grande graça da soberania de Deus quanto aos seus atos de eleição
e de predestinação. Isso ficou claro para a igreja hoje? A diferença das duas coisas, sim ou não? Somos arminianos? Calvinistas? Somos pela verdade de Deus. Já alcançamos a verdade? Hã? Não alcançamos? Nós alcançamos a verdade ou não? A resposta é não. Nós estamos caminhando. E tem mais, quando nós estivermos na eternidade, vamos continuar. Nem na eternidade a busca acabará. Haja vista que esse Deus é infinito. Nenhum finito o abarcará completamente. Amém?